De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente recebe agora o Rodolfo Margato, economista da XP, chegando aqui para trazer a visão dele sobre estes pontos importantes, recentes, né, aqui do nosso cenário. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Bom dia para você. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Rodolfo, queria entender sua visão, né? Ontem a gente viu o Copom mais hawkish no comunicado, sem deixar ali margem para uma sinalização de corte na próxima reunião. Banco Central, né, se estivesse ali próximo, vamos imaginar assim, de um ciclo de corte de juros, não faria tanto sentido ter esse comunicado ali, né, no qual ele trouxe até uma possibilidade de alta, né, um ser descartada. Mas eu queria entender como que você avaliou o comunicado, se você acredita que, né, essa pressão por parte do governo agora deve aumentar. De fato, houve a estabilidade da Selic a 3,75%, isso era amplamente esperado pelo mercado, mas como você bem comentou, o comunicado pós-decisão veio mais hawkish, né, com uma sinalização mais dura em relação à expectativa da maioria dos agentes do mercado, né? O fato é que, na comparação com a reunião do Copom anterior, do comecinho de fevereiro, houve uma piora adicional das expectativas de inflação, né? E isso se refletiu no comunicado do comitê. As próprias projeções do modelo do Banco Central mostraram isso, a expectativa para o IPCA, a inflação oficial deste ano, subiu para 5,8%, de 5,6% na reunião anterior, e para o IPCA de 2024 também um aumento de 3,4% para 3,6%. Então, o comitê reconheceu essa elevação das expectativas de inflação, falou bastante sobre desancoragem em relação às metas, e com base nessa evolução dos dados econômicos recentemente, né, especialmente no campo das expectativas, houve essa comunicação mais dura, essa sinalização hawkish, como a gente geralmente fala no mercado. Então, em linhas gerais, é difícil imaginar um cenário de corte de juros no curto prazo, nas próximas decisões da autoridade monetária. O mercado até esperava, tinha ali uma probabilidade de redução da Selic ainda no primeiro semestre deste ano, nas reuniões de maio ou junho, e a gente está vendo uma reação no sentido de diminuir a probabilidade de cortes no curto prazo, diante desse quadro de inflação ainda alta, resistente. Existem várias incertezas, né, tanto domésticas, como o lado fiscal, né, a apresentação do novo arcabouço, como também no cenário internacional. O comitê, assim como outros bancos centrais, reconheceu o aumento das incertezas diante dos choques, né, dos eventos recentes no sistema bancário dos Estados Unidos, também na Europa. Então, isso pode, de certa forma, atuar, né, como um vetor baixista, né, a depender da evolução desses choques financeiros, mas de forma geral foi um Copom, né, seguindo ali, vamos chamar assim, o manual, vendo uma piora adicional das expectativas de inflação e com base nisso, sem espaço de flexibilização monetária, pelo menos no curto prazo. Rodolfo, a gente sabe, né, o governo bate muito em relação ali na tecla que nós não temos uma inflação de demanda que justifique os juros nesse patamar. O próprio presidente Lula, né, nessa última entrevista que ele deu esta semana, que teve grandes repercussões, falou muito sobre isso. Por um outro lado, a gente também vê o governo aí, né, nesses 3 meses, ainda sem ter esse arcabouço apresentado, com gastos maiores, uma política expansionista, enfim, né, hoje, inclusive, o próprio presidente assina um decreto que libera mais de R$1 bilhão também para a Lei Rouanet, além de todos os outros pontos, aumento do mínimo, isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, reajuste de servidores públicos, o setor privado. E a população acaba muito aí pagando a conta alta, na verdade, por todo esse desalinhamento entre fiscal e monetário. Justifica, na sua visão, a Selic neste patamar, esse juro real alto no qual o Brasil tem? Como que você, né, avalia exatamente essa conduta de se manter a Selic nos 13,75%? Essa é uma ótima questão, acho que é um dos grandes debates macroeconômicos aqui no Brasil, né, no atual momento. É importante a gente destacar que a dinâmica da inflação, né, e o mandato do Banco Central Independente é cumprir
as metas de inflação, que essa dinâmica inflacionária ela responde sim à demanda agregada, então à atividade econômica, como você bem lembrou, mas também a outras variáveis. Comportamento de taxa de câmbio, a própria inércia da inflação, ou seja, como a inflação está rodando, né, qual é a inflação corrente e ela permanece ainda bastante elevada, e também as expectativas de inflação, né, como os agentes da economia projetam inflação dos próximos anos, isso acaba impactando também a inflação corrente. Então é uma série de variáveis, não apenas o lado da atividade, e o Banco Central precisa conduzir política monetária, né, garantir a convergência da inflação em direção às metas diante de todos esses indicadores, essas variáveis e as incertezas do quadro. Na nossa avaliação, a pressão inflacionária dos últimos anos, não apenas no Brasil, mas também no mundo, teve sim um componente do lado da oferta, né, desequilíbrios causados pela pandemia, restrições de matérias-primas e assim por diante. Então teve sim um choque de oferta, uma baita elevação nos preços das commodities, entre outros fatores, mas também, na nossa leitura pelo menos, um componente de demanda. Houve vários estímulos monetários e fiscais para fazer frente ao choque negativo da pandemia e a gente ainda sente os efeitos dessa política estimulativa e necessária naquele momento. Então tem uma composição da oferta, mas também da demanda, pelo menos na nossa avaliação, e sobre a decisão de política monetária do Banco Central do Brasil no curto prazo, ele precisa considerar no arcabouço todos esses elementos, né? Uma inflação que está bem acima da meta, a gente olha no acumulado em 12 meses, é um IPCA variando algo como 6%, olhando para os próximos anos, um descolamento em relação à meta de 3%, tem essas incertezas fiscais, acho que algumas medidas que vêm sendo tomadas ou sinalizadas pelo governo vão na direção correta, mas não são suficientes neste momento para mudar a condução de política monetária. Ainda aguardamos a apresentação oficial do arcabouço fiscal, que deve ocorrer até meados de abril. Enfim, as incertezas subiram, e as expectativas de inflação ficaram ainda mais desancoradas, descoladas das metas. Diante disso, o Banco Central não tem muita escolha a não ser manter a política restritiva para a gente observar efetivamente um recuo dessas expectativas de inflação. Sabemos que é um tema que afeta os agentes da economia de forma geral, é claro que isso aperta as condições financeiras, as condições de crédito, dificulta ali o cenário para as empresas, para os consumidores, mas é um balanço complexo e no fim do dia o mandato da autoridade monetária é combater a inflação, que permanece alta, tem até um risco de reaceleração no curto prazo. Então, diante desses fatores, a tomada de decisão foi no sentido de manter a política monetária restritiva. Não dá para descartar, é importante mencionar isso, um afrouxamento gradual, uma redução de taxas de juros a partir do segundo semestre deste ano. Isso vai depender da evolução dos dados econômicos, da dissipação ou não dos choques financeiros no sistema global. Mas, por enquanto, diante de todas essas incertezas e riscos, pareceu prudente essa decisão e a cautela do Banco Central em manter a taxa Selic no atual patamar, e aguardar mais informações sobre essas variáveis que a gente comentou. Rodolfo, inclusive, acho que um ponto aí importante que você trouxe, então, em relação a esse arcabouço, sem essa âncora fiscal, a gente sabe que esse cenário de queda de juros, ele fica mais difícil, mas esse é um ponto que vai ser apresentado, pelo menos espera que seja agora em abril, então, apresentada a âncora fiscal, este arcabouço fiscal, mas eu queria entender, na sua visão, qual que é o dever de casa ali do governo que precisa ser feito além dessa nova âncora fiscal para realmente conseguir trabalhar ali de uma forma mais assertiva para reduzir essas incertezas, como trouxe ali no comunicado do próprio Copom. Porque assim, teremos aí essa apresentação do novo arcabouço fiscal, mas só isso já será o suficiente realmente para um horizonte ali, de um horizonte em médio prazo
como ferramenta para o Copom sinalizar, de repente, um alívio nessa taxa de juros. A própria ministra ontem, né, a Simone Tebet, falou que pelo arcabouço fiscal, ela acredita que em 45 dias o Copom terá, né, ferramentas o suficiente para conseguir diminuir, né, começar ali, então, diminuir o aperto monetário. Porém, na ata de ontem, a gente vê que toda essa pressão inflacionária, essa preocupação, vamos dizer assim, com a pressão inflacionária, ela ainda, né, tem pesado muito para essa decisão de manter a taxa no atual patamar. Exatamente. Trata-se de um conjunto de política econômica, né? A gente fala muito sobre política monetária, mas no fim do dia é uma previsibilidade, uma credibilidade sobre a condução de política econômica do governo. O protagonismo é sim do arcabouço fiscal, acho que a grande dúvida entre os agentes de mercado, talvez na sociedade como um todo, está relacionada à sustentabilidade da dívida pública ao longo do tempo, por isso o arcabouço fiscal é tão relevante, né? A existência de regras que permitam, né, um equilíbrio orçamentário, um equilíbrio fiscal, uma convergência da dívida. Então, o papel protagonista é sim do lado fiscal, mas existem outras medidas, outras frentes na macroeconomia que são relevantes, né? Uma delas é a agenda de reformas, e aqui tem uma sinalização positiva, eu diria, uma sinalização favorável, destaque para a reforma tributária, né, ainda que os seus efeitos sejam mais a médio e longo prazo, né, uma eventual aprovação de reforma tributária, especialmente simplificando o atual sistema, que é um dos mais complexos do mundo, pode aumentar a capacidade de crescimento da economia, também aumentar o sentimento, né, econômico, a confiança dos agentes. Então é uma outra agenda bem relevante. Eu colocaria arcabouço fiscal, né, a redução de incertezas, a agenda de reformas para a gente olhar para a produtividade da economia. Eu acho que a reforma tributária precisa ser endereçada, eu acho que ganha probabilidade a apresentação de uma boa proposta e mesmo de aprovação no Congresso, e também, né, medidas que não levem a mais instabilidade sobre, por exemplo, interferência maior do governo, empresas estatais, algumas medidas que podem jogar contra, vamos dizer assim, a condução de política monetária ou mesmo a condução de política fiscal. No fim do dia, né, o desejo do mercado, mas acredito que da sociedade como um todo, é ter uma política econômica estável, né, com previsibilidade, com credibilidade, seja no lado fiscal, na agenda de reformas que aumente capacidade de crescimento e também, né, uma tomada de decisão dos agentes, né, empresários, consumidores, sem aquele risco de uma mudança de regras, de uma reversão do que havia sido estabelecido e sinalizado. Nesse momento, né, na atual conjuntura, vemos essas frentes como as mais importantes para uma queda de juros consistente e sustentável. Não adianta reduzir juros, né, sem tratar outros canais, outras frentes da macroeconomia. A gente viu em outros ciclos que isso foi contraproducente. Isso acabou sendo revertido um pouco depois. Então é importante sim queda de juros, mas respaldada pela estabilidade, credibilidade no fiscal e também em outros campos. Rodolfo, a gente, né, entende, sabe, né, que é o remédio amargo aí que ninguém gostaria de ter, né, que é os juros nesse atual patamar, mas diante de todos esses pontos que a gente trouxe aqui, você muito bem sinalizou, né, em relação a essa preocupação, principalmente ainda não ter esse arcabouço, uma pressão inflacionária, núcleo, né, a gente está vendo aí serviços ainda pesando muito, mas eu queria trazer aqui um outro lado, um outro ponto. Lá fora, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente viu ali a corda acabou rompendo, atingindo mais o setor bancário, né, a gente viu toda a situação envolvendo o Silicon Valley Banking ali, por conta dos juros, subindo juros, enfim, a gente sabe que uma hora algum dos setores acaba sendo muito prejudicado. Aqui no Brasil, nosso mercado de crédito muito sensível também por conta especificamente também da subida de juros e caso de lojas americanas, que acabou trazendo ainda muito mais incerteza em relação ao mercado de crédito para as empresas, para as indústrias como um todo. Como que você enxerga, né, essa questão muito monetária, né? A gente sabe que ou olha para o econômico ou olha muito para o crédito em si, mas uma hora
a corda pode romper. Você acredita que existe aí um risco até de uma situação similar ao que aconteceu com os bancos em algum outro setor, indústria, enfim, algum outro setor aqui, por conta desse crédito, esse mercado de crédito neste atual patamar, por conta deste ciclo de juros aqui do Copom? Esse risco existe, ele inclusive foi incorporado, né, no balanço de riscos do Copom ontem à noite. Talvez, né, uma desaceleração mais acentuada das concessões de crédito. Em comparação à decisão anterior, houve sim alguns casos, né, corporativos no mercado de crédito que pioraram as expectativas, teve um impacto mais contundente no mercado de capitais. Então esse risco existe, né? Sabemos que as autoridades monetárias no Brasil e no mundo vêm monitorando isso de perto. Esse tema também foi relevante ontem, por exemplo, na conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Então, por enquanto, né, os principais bancos centrais não veem um risco significativo de algo mais sistêmico, mais profundo, né, uma mudança mais drástica no sistema bancário, de forma geral, mas existe sim o risco de alguns eventos afetando determinadas empresas. Então é um balanço complexo. Não à toa algumas medidas no campo de injeção de liquidez, né, de provisão de linhas de empréstimo emergencial foram tomadas, especialmente nos Estados Unidos, na Europa. Então eu diria que um risco mais sistêmico, mais profundo, né? Muitas pessoas comparam com 2008, 2009, né? A última grande crise financeira internacional, a gente vê como um risco bem limitado, mas existe sim uma preocupação do atual contexto, né, afetar algumas empresas. Nesse sentido, acho que algumas medidas vêm sendo tomadas, né, tanto para PJ, pessoas jurídicas, mas também para consumidores, para pessoas físicas, né. Nos últimos dias, o próprio governo federal aqui no Brasil vem sinalizando, né, temos o programa Desenrola, de renegociação de dívidas, tem também algumas linhas ou algumas ideias para melhorar ali a situação financeira, ou aumentar alguma previsibilidade para as empresas. Então, existem algumas medidas emergenciais ou de alívio temporário que vêm sendo desenhadas e devem ser apresentadas em breve, mas de forma geral, acho que sim, existe esse risco, né? O cenário de juros altos, é claro, que potencializa esses temores, mas, de novo, né, juros de mercado, eles são compostos pela taxa de referência, né, de uma forma direta, de uma forma simples, mas também da percepção de risco de mercado. Então, condução de política econômica, né, atuação das autoridades pode reduzir, no mínimo, esse componente de percepção de risco que acaba sendo embutido nos spreads bancários e se transformam em juros de mercado mais elevados. Então, de forma resumida, existe o risco, isso precisa ser monitorado de perto. O Banco Central aqui no Brasil incorporou na sua comunicação recente, como no comunicado de ontem à noite, e os outros bancos centrais foram na mesma direção. Você mencionou muito bem, tivemos a super quarta de política monetária, ontem a decisão do Fed nos Estados Unidos, nesta manhã de quinta-feira a decisão do Banco Central da Inglaterra, também do Banco Nacional da Suíça, em todos os casos um aumento adicional na dose de juros, tendo em vista o cenário de inflação ainda pressionado e resistente, então não é apenas aqui no Brasil, esse é um fenômeno global, mas deixando as portas abertas para uma condução mais flexível, mais cautelosa, a depender desses eventos no mercado de crédito. Então existe o risco, não é o cenário que a gente vê como mais provável, mas se nas próximas semanas, meses, a gente caminhar para algo mais severo nas condições de crédito, isso pode sim alterar de forma relevante a condução de política monetária aqui no Brasil e no mundo. Maravilha. Rodolfo, quero agradecer, muito obrigada por compartilhar aqui sua visão com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.